A paz do Senhor Jesus. Eu sou José de Souza, pastor da Igreja Missionária Yeshua para sempre. E hoje eu vim trazer a mensagem em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 8. Texto da mensagem: a viúva de Sarapta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarapta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer-me à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Glória a Deus. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, a mensagem de hoje, ela vem nos declarar a necessidade de crermos mais na palavra de Deus. Porque nós podemos observar aqui, quando Deus enviou Elias a Sarepta, a Bíblia fala que Elias ele estava numa caverna sendo sustentado pelos corvos, porque estava fugindo de Acabe. Mas o que me faz aqui mais meditar nesta mensagem é que, se você observar, Deus enviou Elias até esta mulher, porque Deus via a necessidade desta mulher em estar ali próxima de um profeta. Porque, segundo a Bíblia, Elias ele tinha profetizado sobre a face da terra que não choveria durante 3 anos e 6 meses, porque ali havia necessidade de uma punição para os moradores da terra daquela época. Porque desde o momento que você vê que falta chuva, falta água. E faltando água, falta o alimento. E faltando o alimento, gados, pessoas, todos começam a defiar e até mesmo a morrer. Mas a palavra de Deus diz que esta viúva, ela tinha um filho. E a Bíblia relata que, após ele chegar ali onde Deus tinha o enviado, para chegar ali, para trazer providência a esta mulher. Porque, se você observar, Deus diz que ele seria alimentado por esta mulher.
Mas a Bíblia relata que ela não tinha nem o que comer. O que ela tinha para comer serviria somente para a sua última refeição, o seu último alimento. E ela diz: eu e meu filho vamos comer e após comermos, morreremos. Então você observa que ela não tinha providência alguma. Ela não tinha mais de onde tirar o seu sustento. Mas a palavra de Deus diz que Elias chegou, enviado por Deus, para ajudar aquela viúva e seu filho, para que eles viessem a prosperar mesmo no tempo de seca, mesmo no tempo que não havia chuva para prover o sustento de várias nações. E a Bíblia fala então que ela diz: e indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Eu trago essa mensagem para os dias atuais. Quantas pessoas hoje procuram o Evangelho não para adorar a Deus, mas por necessidade? Tem pessoas que hoje se tornam evangélico porque está enfermo e já procurou vários meios de curar e não foi curado e procura então que é o milagre da igreja. Porque na igreja fulana de tal, ali tem um pastor que ele ora e Deus cura através dele. Ali na igreja fulano de tal, tem uma igreja, tem um pastor que quando ele fala com Deus, Deus responde e assim um milagre acontece na hora. Muitas pessoas estão buscando vários meios para aceitar Jesus, sendo que a maior vontade de Deus para nós o aceitar nos dias de hoje é para adorar a Ele em espírito e em verdade. Reconhecer Ele como o único Deus suficiente Salvador da sua alma. Eu quero frisar bem para você que está ouvindo esta mensagem, que o objetivo de Deus não é te curar. O objetivo de Deus não é sanar as suas dívidas. O objetivo de Deus não é abrir uma porta de emprego para você. O objetivo de Deus não é te dar uma casa, te dar um carro, te dar um bom emprego. Não. O objetivo de Deus é que você o adore em espírito e em verdade. Que você vá até a Ele com o intuito de adorá-lo. Você observe que quando Deus observou a necessidade daquela viúva, Ele enviou o profeta. E aquela viúva ali, vendo aquele profeta, ele ainda fez prova com esta mulher. Ele falou: faze disso que você tem, sobrando, que já está no final, para você, seu filho, mas faz primeiro para mim. Deus quer que nós façamos tudo primeiro para Ele, por Ele. Quando você vai à igreja, você tem que ir não porque você necessita de uma vitória, não que você necessita de uma bênção, não que você necessita de uma cura, mas porque você necessita de adorar a Deus. Porque é Ele que te deu fôlego de vida. Foi Ele que te deu o que você tem hoje. Tem pessoas que hoje estão mendigando pão, mas tem pessoas hoje que estão trilionárias. E da mesma forma, Deus é Deus dos dois tipos de pessoas. Mas qual dos dois verdadeiramente fez por onde merecer? Nenhum dos dois. Porque a Bíblia diz que Deus enriquece e empobrece quem Ele quer. Então, se você observar, o milionário não é milionário porque ele quis ser milionário, mas foi porque Deus permitiu ele ser. E o mendigo é a mesma forma, porque ele não toma a atitude de receber Deus em sua vida. Então ele vai sempre ser mendigo. Porque o necessário é sempre adorar a Deus em todo instante. Se aquela mulher fala: olha só, o profeta, ou sei lá quem é você que chegou aqui agora, que eu nem te conheço. Eu estou te dizendo que eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, que eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos e morrermos. Não tem condição nenhuma de eu fazer nada para você. Porque vai que eu faço para você, e aí?
não acontece nada. Como é que eu fico? Mas ela não. Ela creu naquela mensagem. Ela tão somente creu naquela palavra que aquele homem de Deus falou com ela. E a Bíblia diz que após ela fazer isso, tudo prosperou na sua casa. Então é necessário que você, ao crer em Deus, creia de corpo, alma e espírito. Creia profundamente que é Ele, independente de você ficar mais rico ou ficar mais pobre, ou ser curado ou não ser curado da enfermidade. Você tem que ter a certeza de que você tem que fazer, independente de qualquer coisa, a adoração a Deus. A adoração a Deus é o mais importante que você tem que fazer. É prioridade você adorar a Deus. A Bíblia relata que nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz que vai ser, ele diz que vos serão, mas vos serão se você primeiro fizer o quê? Buscar a Deus, buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar o propósito de Deus. Enquanto você não tiver essa atitude, de forma alguma você vai alcançar algo de Deus probatório. Algo de Deus que possa te beneficiar. Talvez você é crente há 20 anos e não sai dessa mesmice. Você é crente há 30 anos e não sai dessa mesmice. Mas por quê? Porque você verdadeiramente ainda não fez a primeira parte. Você não deu o primeiro pedaço do bolo para Deus. Você não fez da tua vida primeiro a vontade de Deus. Senhor, é esta a tua vontade? Eis-me aqui. Se não é esta a tua vontade, então amém. Faze para o teu filho, para você, mas primeiro faz para mim. Aquele homem, ele representava ali Deus na vida daquela mulher. A providência que ela estava precisando estava através daquele homem. Hoje a providência de Deus está em você adorar a Deus. Às vezes você vê uma pessoa que é trilionária, nem evangélica é. Mas ela recebeu da onde? De algum lugar veio, ela fez a adoração a alguém. Mas será que o final daquela adoração vai ser boa para aquela pessoa? Tem muitas pessoas fazendo relatos que faz pacto com demônios para ficar milionárias. Mas o final da alma dela, para quem é? Nós sabemos que aqueles que adoram a Deus, que buscam a Deus, o final para aquela pessoa é a salvação da sua alma. A Bíblia assim diz. E assim eu creio. E você que está ouvindo essa mensagem também crê assim. Mas tem dois propósitos para você enriquecer nesta terra. O primeiro propósito é adorar a Deus, buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A segunda coisa é vender sua alma para o capeta. É o que muitos falam. Então, tem essas duas hipóteses. Aquela mulher, ela creu. Mas o que me chama a atenção agora é o tipo de crente que ela era. Assim tem muitos dentro da igreja. Quando ela ali prosperou, quando ela ali teve alimento para seu sustento, até o dia que Elias ia orar novamente para que viesse chuva sobre a face da terra, assim diz a Bíblia. A Bíblia fala que seu filho ele adoeceu. Ele adoeceu de uma doença que veio levá-lo à morte. Aí ela vem, lá no versículo 18 do capítulo 17, diz: Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Veja bem o que ela falou. A memória a minha iniquidade. A palavra de Deus diz, que foi os nossos pecados que levaram Jesus Cristo, que veio aqui à terra, deu sua vida por nós pecadores, para morrer naquela cruz. Os nossos pecados, as nossas falhas, nossas iniquidades. E ela diz, trazeres à memória a minha iniquidade. Então ela sabia que ela era pecadora. Ela sabia que era falha. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus não deixou de alcançá-la. A misericórdia de Deus jamais vai deixar de te alcançar.
independente das suas falhas e iniquidades que você tem cometido diante de Deus. Mas você tem que saber reconhecer que quando Deus chega na tua vida, Ele chega para fazer a diferença. Ele chega para fazer em você uma transformação. E é necessário você ter e fazer essa transformação. E ela diz: e matares meu filho? Irmãos, será que essa mulher, já nesse tempo, já passou bastante tempo, porque a Bíblia fala que já estava chegando a hora de Elias orar para poder vir novamente chuva à face da terra. Vocês voltam lá atrás, e lá atrás está escrito, no versículo 12, que ela só ia comer o restinho que sobrava naquele dia, e ali aguardar a morte dela e do próprio filho, porque já não tinha mais o seu sustento. E Elias chegou ali e deu a ela o quê? Fé, perseverança e bênção de Deus. E ela continuou vivendo mais dias, porque por ela acabou a vida ali, no versículo 12. Mas lá no versículo 18, quando o seu filho adoece, quando vem a falecer, ela vai e cobra do homem de Deus a morte do próprio filho, que ela já tinha matado no versículo 12. Lá no versículo 12, ela já tinha decretado a morte dela e do próprio filho por falta de comida, por falta de alimento, por não ter mais como se sustentar. Hipocrisia. Quantos evangélicos hoje botam a culpa do seu fracasso na religião, no pastor, nas irmãs, nos obreiros? Vamos parar com meninice, meus irmãos. Vamos parar com criancice no evangelho. Se você errou, admite o seu fracasso, o seu erro, não ponha a culpa em ninguém. Se alguém entregou uma revelação e ela não se cumpriu, tem duas situações: ou não era de Deus, ou não era de Deus. Por quê? Por que estou falando isso? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Então não adianta você falar por causa do meu Espírito. Não. Só tem essas duas situações. Ou não era de Deus, ou não era de Deus. Como assim, pastor? Porque a carne também ela revela. Porque quando Deus revela, Ele cumpre. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz: eis que velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, quando Deus envia, de maneira nenhuma volta vazia. De maneira nenhuma Deus se arrepende do que fala. De maneira nenhuma não vai se cumprir. Mas não é por isso que você tem que cobrar de Deus, cobrar do pastor, cobrar dos obreiros, cobrar de ninguém. Continue na posição. Essa mulher ela recebeu dias a mais de vida, até mesmo foi anos, porque a Bíblia não relata aqui quando começou a seca, mas fala quando terminou a seca, que foram durante 3 anos e 6 meses. Deus não fala aqui quando foi o início que ele encontrou com esta mulher para poder relatar a ela que ela tinha uma necessidade, Deus estava ali para prover, mas está falando aqui que ela ficou um tempo bastante após a falta de comida, comendo novamente, tendo o seu sustento, porque Deus proveu para ela. Então hoje, se você está no Evangelho e você está dizendo: eu estou arrependido de ser evangélico, porque eu sou perseguido, porque não me dão oportunidade na igreja, porque eu estou nesse ministério há vários tempos e todo mundo vira a cara para mim, não dá atenção. Olha só, é você que tem que dar atenção e a sua atenção tem que ser somente para Deus. A sua atenção não tem que ser para o teu pastor, não tem que ser para os obreiros, não tem que ser para a membresia da igreja. A sua obediência, sim. Você tem que obedecer o ministério de acordo com a doutrina de cada ministério. Se o teu ministério tem uma doutrina assim e você aceitou, você tem que permanecer nela, senão você está em pecado. Agora, olhar defeito, olhar perseguição, isso é meninice. Isso não é coisa de quem aceitou verdadeiramente a Deus. Isso não é coisa de quem está verdadeiramente sendo um adorador na presença de Deus. Porque os verdadeiros adoradores não abandonam ao Senhor. A palavra de Deus relata que Jesus estava dando palestra para 82 homens.
A Bíblia fala que eram 70 discípulos e 12 apóstolos. Estava ali Jesus falando e de repente 70 começaram a sair um por um. E a Bíblia relata, irmãos, que Jesus olhando viu os 12 e falou: e vocês, por que não vão junto? E a Bíblia fala que um deles, chamado Pedro, falou: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tem a palavra de vida eterna. Aí eu te pergunto, por que você está querendo sair da igreja? Por que você saiu da igreja? Por que você não quer mais vínculo com Deus? Se é Ele o único que pode resolver a sua causa. Se é Ele o único que pode resolver o seu problema. Se é Ele o único que pode te dar o direito da salvação e a vida eterna. Porque está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Yeshua. Jesus Cristo, que vocês conhecem, que nós conhecemos. Ele falou. Então eu digo para você, se o teu problema está em olhar o defeito do teu irmão, porque ela disse: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Porque o filho dela morreu alguns anos depois, meses, sei lá. Mas quando ele chegou e profetizou a prosperidade, a bonança na vida dela, que ela teve alimento para comer, já não ia mais morrer, já não tinha mais vontade de morrer porque tinha alimento para comer, ela não disse: o que tem eu contigo, homem de Deus. Ela apenas aceitou a palavra, fez o que tinha que fazer e supriu os seus alimentos. Assim eu digo para você hoje, para de olhar defeito dos outros. Olhe para si e primeiramente para Deus, pois Ele é o único que pode resolver os seus problemas, as suas causas, curar suas enfermidades e te dar o direito da salvação e da vida eterna. Assim eu deixo essa mensagem para que você possa crer mais somente no poder de Deus e aceitar a Deus e não o homem, e não os ministérios. Assim eu agradeço a todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.